né? Então, quais seriam essas indicações aqui? Beber mais líquidos durante o dia, porque eu estimulo essa criança a tomar bastante água durante o dia para que ela não tenha sede à noite antes de dormir. Outra ideia é jantar com pouco sal, porque eu reduzo a quantidade de água absorvida por esse organismo, né? Então eu reduzo a quantidade de urina produzida, né? A quantidade de sal excretado junto com água, a quantidade de urina produzida, a quantidade reduz a vontade dele de fazer xixi ou não, essa resposta. Eu reduzo a aceitação da liberação dos esfíncteres, né, e da contração do trígono vesical ali para a resposta da micção. Aqui, evitar cafeína, né? Acho que aqui não dá nem para comentar. Espaço de pelo menos 2 horas entre o jantar e o sono. E reduzir significativamente a ingestão de líquidos após jantar e urinar antes de dormir. E aqui, esse aqui eu achei incrível. Uma ideia. Aí ele traz algumas opções antes, né? No parágrafo anterior, traz algumas opções terapêuticas aqui para essa criança. Aqui que já é coisa bastante. Já bastante detalhe, né? Mas traz uma ideia aqui do alarme de enurese. Esse aqui eu achei legal. É um dispositivo constituído de um sensor de umidade que, quando ativado por urina, aciona um circuito sonoro. Como vantagem, age no aprendizado e cura de 30 a 50% dos casos. Né? Então o bebê, a criança, né, na verdade, não o bebê não. A criança, né, com 6, 7 anos de idade, começa a fazer xixi, ele tem um estímulo sonoro, né, que vem da fralda ali, e aí ela acorda e para, né, entende a necessidade de fazer xixi, levanta e vai. Então, bem legal, achei bastante interessante aqui, e, nossa, não gravou, que legal. Essa cota aqui. Ah, mas não dá nada, não é pra gravar exatamente, né? Então eu tô aqui falando aqui, igual otário, faz um tempo já, e percebi que não gravou. E a outra ideia, então eu falei aqui só sobre enurese primária, né? Sobre enurese, na verdade, né? E a afirmação aqui da minha questão, né? Só retornar para a questão, é enurese noturna e tal. Qual das seguintes alternativas é a correta? Eu acabei marcando que fatores psicológicos são a causa mais comum de enurese primária, o erro básico, etc, etc, etc. Já falei tudo isso, né? E a primeira questão aqui também que me chamou a atenção, e agora que vai ficar um vídeo bem curtinho, aqui achei legal. Lactente de 4 fiz um diagnóstico, né? Pensei na resposta a uma questão, né? Fazer um diagnóstico é muito diferente. Mas lactente de 4 meses de vida, sexo masculino, gestação sem intercorrências, pais primos de primeiro grau. Comparecem, aí já chama atenção para os distúrbios da formação do sistema nervoso central, né? E aí os pais comparecem à consulta pediátrica devido ao atraso do desenvolvimento caracterizado por não sustento cervical e movimentação ativa pobre, né? Então quer dizer que até esse momento o meu problema pode ser central, principalmente, ou pode ser no nervo periférico. E aí eu sigo lendo e vejo que esse paciente ele mantém excelente contato, fixando e seguindo com o olhar para todas as direções, sorriso social e esboço balbucios. Quer dizer que o sistema nervoso central em si está se desenvolvendo, né? O nosso problema não é no cérebro, não é na medula em si, né? E aí eu vou olhar para o exame físico. No exame físico chama a atenção fasciculação da língua, hiporreflexia aquileu, patelar e bicipital e respiração com esforço abdominal. Quer dizer, o meu grande problema aqui vai ser da conexão entre os nervos e os músculos que produzem movimento, que vão produzir a fala no segundo momento, né? Que é aqui no caso da língua e, da, e a musculatura da boca, etc. Né? E então dá pra gente entender, pelo menos fazer um diagnóstico sindrômico, né? E entender para onde andar. E aí a questão aqui sugere a gente realizar a tomografia do crânio. As outras coisas aqui não é impossível de fazer. Orientar a fisioterapia e observar a evolução do paciente, né? Com essa clínica tão rica, como é que você vai fazer algo desse tipo, né? Muito imprudente. E aqui, pesquisar erros inatos do metabolismo, né? Erros inatos do metabolismo, eu tô esperando uma... Geralmente a gente metaboliza coisas que bota para dentro do organismo, né? Então estou esperando algo como diarreia, icterícia, vômito,
perda de peso, não ganho de peso, enfim, então não é esse o caso. A mãe me relatar que tá com problema para amamentação, por exemplo, né? Mas não é esse o caso. E aí que eu olho, solicitar imediatamente exame para amiotropia espinhal, né? Então eu venho pro lugar no SBP aqui que eu vejo a discussão sobre a amiotrofia, né? O AMI. Atrofia muscular espinhal, né? O amiotrofia espinhal, né? Atrofia muscular espinhal. E a gente tem deleção ou mutação de 2 alelos do gene SMN1, Survival of Motor Neuron. Ou seja, é o gene que garante a sobrevivência dos neurônios motores, né? Então, se eu tiver supressão ou mutação do gene que vai produzir a proteína que garante a sobrevivência do neurônio motor, eu vou perder o neurônio motor, né? Então a gente perde a capacidade de controlar a musculatura do corpo. Basicamente é isso, né? E aqui já entra mais específico, já vai entrar numa discussão mais específica para fazer o diagnóstico ali de atrofia muscular espinhal, com um mini exame e tal, bastante interessante também, né? Mas ele traz fasciculação da língua como um dos sinais mais que chamam mais atenção aqui, né? Então a gente tem paresia, o nosso paciente tem, a reflexia, no caso no nosso paciente ainda é hiporreflexia, né? Lembrar que é uma progressão, mas nesse caso, o AMI tipo 1, né, se apresentando nessa idade, no meu paciente, 4 meses de idade, é muito rápido, né, essa progressão. Então a reflexia vai aparecer em alguns momentos ali, né, em alguns dias, provavelmente, calculo eu, né? E é isso em relação à atrofia muscular espinhal. Então solicitar imediatamente exame para atrofia muscular espinhal. Aqui a questão 2, aqui já a questão mais batida, né? Questão 2, né? O paciente que não acompanha os colegas no rendimento geral, né? Isso é uma informação que vem da escola e não conversa com os amiguinhos e os professores, difícil de lidar, os pais já pensavam isso dele, faz escândalos quando tenta arrumar o cabelo, por exemplo, né? Mas olha que coisa interessante, adora brincar com dinossauros, inclusive suas primeiras palavras se relacionavam a esses animais, né? Sabendo mais de 30 nomes diferentes, né? Bem fixado, hein? Não tirava o olho de uma figura colada na balança. Eu acho que tem um nome esse tipo de comportamento aqui. Esse padrão de comportamento aqui. Eu só não lembro mais o nome. É. Insistência nas mesmas coisas, interesses fixos aqui. Legal, né? Muito bacana. Movimento. Fala, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Né? Eu acho que a Grazi estereótipos, né? A Grazi falou bastante sobre isso. Deixou bastante gravado na cabeça ali. Aqui de novo falando sobre TEA, né? Uma definição básica aqui de TEA. E aqui uma avaliação DPNM, desenvolvimento neuropsicomotor, DNPM. De uma criancinha de 6 meses e os pais querendo saber exatamente ali se o filho estava atrasado ou não em relação a outras crianças e tal, né? Tem esse tipo de problemática, né? Mas a gente tem uma tabela ali que estabelece os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor e com 6 meses um bebezinho tem a capacidade de segurar um objeto com as 2 mãos, né? Ainda não consegue fazer o movimento de pinça, né? Lembrar só desse marco importante. Esse bebezinho já consegue sentar, manter a coluna ereta, só que com apoio. Né? Ele começa a sentar sem apoio aos 9 meses de idade, levanta e fica em pezinho com apoio aos 12 meses e começa a andar já, inclusive, nesse momento aí, só que com apoio. Aos 2 anos de idade já está andando livremente sem apoio. E ele consegue fazer um movimento de pinça fino com 12 meses de idade, né? Pinça anatômica aqui, né? Indicador e o dedo do legal aqui, primeiro dedo. E beleza. Então acho que é isso em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor. Ficou um monte de coisa aí não gravada e foda-se.